Boa noite a todos. Tudo bem com vocês aí, pessoal? Como é que Igual vocês... esse daqui, ó. Boa noite, professor. Boa noite. Vamos lá, mais uma sexta-feira, né? Método quantitativo. Espero aí que todos vocês estejam bem, tá? Num momento tão crítico e tão delicado que nós estamos passando, acho que nossos avós não passaram, nossos pais não passaram, nós não estamos passando por isso, nossa geração, tá? E talvez a próxima geração não passe por isso. Isso, se a gente olhar na história, isso aconteceu há 100 anos, praticamente. Então, é difícil o que nós estamos passando, não temos experiência, ainda mais nessa agilidade de movimentação das pessoas hoje em dia, comparada a 100 anos atrás. Hoje as pessoas se movimentam para lá e para cá com uma agilidade muito rápida. E se nós pensarmos, hoje eu estou aqui, depois da manhã eu já estou na China, que é o outro lado do mundo, Japão, então é muito rápido. Espero que todos vocês estejam bem. Bom, hoje nós iremos falar sobre a seção 2.1, 2.3 e 2.4, tá? Na seção 2.3 vamos falar sobre medida de posição, tá? Preparei uma aula aqui para que vocês pudessem ter uma noção aí didaticamente, rápido, o entendimento, do que nós iremos passar aí hoje à noite. Pois bem, antes de nós começarmos aqui, eu dei o prazo para vocês enviar as atividades até ontem, correto? Sim ou não? Opa! Obrigado. Certo, professor. Tem alguns colegas que estão enviando para mim hoje. Pessoal, prazo é prazo, entendeu? Vou mandar o gabarito para vocês. Eu sei que a gente está passando por um momento delicado, tá? Acho que todos nós. Então, a gente tem que aí também ter algumas flexibilidades, mas eu vou estar colocando o gabarito e aí, a partir daí, eu não vou mais aceitar as atividades, tá? Ok? Vamos lá. Bom, vocês lembram o que é uma média aritmética? Sim. É a somatória de tudo que você tem, dividindo pela quantidade de itens existente, tá? Ou seja, média aritmética, todos aqui estão enxergando, tá? Média aritmética simbolizada por o X tracinho em cima, tá? Calcula a média dos seguintes conjuntos de dados. Nós já vamos entrar já resolvendo, ó. Nós temos 18, 20, 21, 24, 26, 31, 42, 90. Ou seja, o que é a média aritmética? Olha aqui, representada por quê? X sobre o tracinho. Aí nós vamos ter igual, somatória. Esse símbolo aqui significa somatória. Você encontra isso em Excel, dentro de alguns exercícios da matemática. Praticamente o que é? Somatória de tudo que é x. O que é x? Todas essas variáveis. Ou seja, x1, x2, x3, x4, x5, x6, 7, 8. Por isso que tem um x mais 3 pontinhos, mais xn. De todos os itens que estão aqui. Dividido o quê? Pela quantidade. Pois bem, a somatória de tudo isso daqui vai me dar 272. Quantos que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividido por 8. Então, a média aritmética dessas variáveis que estão aqui é 34. Até aí, tudo bem. Ok? Ok. Média aritmética ponderada. Simbolizada por XP, tá? Tracinho em cima. Pois bem, olha o que nós temos aqui. Nós temos a avaliação. Avaliação do trabalho 1, da prova 1, do trabalho 2 e da prova 2. E aqui nós temos um número de itens, que é 1, 2, 3, 4. Maravilha. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Qual o peso da prova aqui? É 3, certo? 7,
4, 6. Anota. 9, 8, 8,5, 7. Perfeito. O que é o X1? Aqui é representado por quem? Pelo trabalho 1. Quem é o X2? Prova 1. X3, trabalho 2. X4, prova 2. Vezes a quantidade, que é o peso. 9 vezes 3, 27. 8 vezes 7, 56. 8,5 vezes 4, 34. 7 vezes 6, 42. A somatória deles, 27 mais 56 mais 34 mais 42, me dá 159. Pois bem, quais são as variáveis que eu tenho aqui, ó? Tá? Eu tenho 3, 7, 4 e 6, que eu vou somar, tá? Que são os P's, estão vendo aqui, ó? Quem é o P? Ó, o P tá vindo aqui, ó. Quem é o P2? É o 7, tá aqui. Quem é o P3? P3 é o 4. Quem é o P4? É o 6. A somatória deles vai me dar 20. Então, 159 dividido por 20 me dá 7,95, tá? Pois bem, até aí tudo bem? Tranquilo? Professor, Pois não. pode voltar, por favor, só uma dúvida. Quem está falando? Daniel, de contabilidade. Opa, Daniel, vamos lá, pode falar. Na parte de cima, é isso aí mesmo. Tá. Essa parte de... Não, professor, pode descer um, por favor. Na parte de X e P. Na tabela de baixo. Na média aritmética. A média aritmética está aqui, ó. A média aritmética está aqui. Isso. A parte de baixo, por favor. A parte de baixo que está aqui, ó. É isso? Tem 18, 20, 21, 24, é isso? Não, a da tabela que mostra o trabalho e prova. Isso, essa aí. Ah, tá. Perfeito. Essa parte aqui, ó. A gente tem a avaliação, que tem o I, o peso e a nota, né? Aí Tá. vem as colunas. Trabalho 1, prova 1, trabalho 2, prova 2. Aí quando a gente vai para a fórmula, que é XP igual a X1 vezes P1 mais X2 vezes P2, enfim, esses valores sempre vão ser estipulados assim. O X1, por exemplo, vai ser sempre a última linha de baixo, o P1 sempre vai ser a linha do meio. Como que a gente pode fazer? Isso daqui, ô Daniel, boa pergunta. Tá? Tudo isso que está aqui, ó, coloquei aqui a fórmula para vocês. Ele inicia com X1 vezes P1, tá? Mais X2 vezes P2. Você viu que eu falei aqui, ó? O que é o 3 pontinhos? É o X3 vezes o P3, tá? Aqui, mais o quê? Vezes X4, tá? Vezes P4, que esqueço daqui. Não tem mais, então fechou. Aí embaixo é somente o P1, P2, P3, P4, somando eles. Olha aqui o que está sendo representado aqui, ó, tá vendo? É a somatória de X vezes P, dividido por quê? Pela somatória de P. Sim. Tá? Ou seja, é uma fórmula isso, tá? Ah, ok. Minha dúvida era só essa mesmo, na questão das linhas, né? Por exemplo, se a gente pegasse outra tabela, se a gente usar os valores de X1 e P1 nessa mesma sequência de linhas. A última linha X1... Não, perfeito. É a mesma sequência aí. Entendi. Tá? Beleza. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Pois bem, vamos lá. Agora vamos falar sobre mediana. Vocês lembram disso, de mediana? Bom, vamos lá. Mediana, simbolizada por quê? Pelo M maiúsculo e D minúsculo. Tá? Mediana. Ó, é o elemento do centro. Como assim, professor? Ó, primeiro, colocar em ordem crescente. Tá? Ou seja, eu tenho 2, 3, 5, 6, 7, 8. Está em ordem crescente já. Perfeito. Só que aqui, ele é o quê? Números pares. Tá? Média dos dois. Mediana. O que eu faço isso? Esse 2 eu corto com 8. O 3 eu corto com 7. O que me sobrou aqui no meio? 5 e 6. O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar os dois e dividir por 2, que me dá 5,5. Qual que é a mediana daqui? 5,5. Agora, se nós olharmos aqui, ó, números ímpar, o que eu vou ter aqui? 2, 3, 5, 6 e 7.
Ou seja, é o do meio. 2 eu corto com 7, 3 eu corto com 6. O que me sobrou? O 5. Tá? Ou seja, mediana, você tem que olhar se é par ou se é ímpar. E aí tem uma variável. E se for um número gigantesco, você vai ficar fazendo isso? Não. Vou mostrar para vocês como é que está. Está na apostila de vocês. Um minuto só. Todos estão enxergando aqui a apostila de vocês. Tá? Tá aqui na página 104 da apostila de vocês. Aqui nós estamos falando de mediana. Tá? E se os números for gigantescos, tiver 100 números? Puxa vida, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Quantidade ímpar de valor do conjunto. Outra maneira que vocês podem identificar. Por exemplo, aqui é simples, existe pouco. Ó, estou cortando esse com esse. Esse com esse. Esse daqui com esse, me sobrou o quê? O 4. Então, é a quantidade de item. Qual que é aqui? É o 4. Pois bem, tem outra maneira que você pode identificar isso. Tá? Como o N, quanto que eu tenho? Eu tenho 7. Tá? Pois bem, é ímpar. A mediana corresponde ao valor de ocupação. A fórmula qual que é? I igual N mais 1 dividido por 2. Quem é um N, professor? O N é a quantidade de variáveis que tem aqui, ó. Não são 7? Pois bem, 7 mais 1 dividido por 2, qual que é? É 4. Então, se é 4, qual que é a mediana? 860. Tá? Tudo bem? Ó, veja aqui, abaixo e acima do 860 tem 3 valores. Isto é, mediana devido ao rol, ao meio, em que a metade dos valores é menor ou igual à mediana e a outra metade é maior ou igual à mediana. Ou seja, dá certinho. Aqui é 4. Aqui é 4, 860 em Y1. Tudo bem? Olha o segundo item aqui, ó. Aí nós vamos mudar, porque aqui nós estávamos falando do quê? De ímpar. E no caso de par? No caso de par, tá? Pois bem, olha aqui a quantidade que vocês têm aqui, ó. Quanto que eu tenho aqui? São 6. Pois bem, só que aqui você tinha mais 1. Aqui você não tem mais 1. Porque você coloca mais 1 aqui para se tornar o quê? Números inteiros. Se é ímpar, dividindo, para ele não dar quebrado, ele vai dar números inteiros, então, com mais 1. Agora aqui, como é números pares, não é necessário. Qual que é a quantidade? É 6. Então, é 6 dividido por quê? Por 2. Me deu 3. Quem é o 3? É o 80. Olha aqui, me deu 80. É simples, olha o cálculo aqui, ó. N, quem é o N? N é o 6. Dividido por 2, o que é que vai me dar aqui? Vai me dar 4, tá? Mesma coisa aqui, ó. Porque é 6 dividido por N mais 1, que vai dar 4. Tranquilo, gente? Dúvidas? Tranquilo, professor. Maravilha. Perfeito, vamos lá. Agora, dá sequência. Todos estão chegando aqui a média aritmética, né? Sim. Maravilha. Pois bem, vamos lá.
Sim. Acabamos de falar a mediana. Agora vamos para a moda. Moda ou classe modal. Simbolizada por MO, tá? M maiúsculo e O minúsculo. MO. É o valor com mais frequência. Como assim com mais frequência, professor? Vamos olhar a tabela que nós temos aqui. Tabela de gastos com eletricidade. Eu tenho 25, 22, 35, 28 e 35. Eu tenho 2, 25? Não. Tenho 1. 22 eu tenho 2? Não. 35 eu tenho 2? Tenho. 28 eu tenho 2? Não. Qual que é a maior frequência? É o 35. Então a moda aqui, qual que é? É 35. Pois bem, qual que é a média aritmética? Tá? 25, 22, 35, 28, 35, somando todos eles, dividido por 5, vai me dar 29. Qual que é a mediana? Opa! Qual que é a mediana se a gente olhar aqui? Vai dar 28, tá? Vai dar 28 aqui. Pois bem, vamos colocar em ordem aqui, ó, tá vendo? O rol. Porque não podemos deixar dessa maneira, temos que colocar em ordem. Nós temos um número aqui que é ímpar, esse corta com esse corta com esse, me sobrou o quê? 28. Então nós temos aqui a moda, que é 35. A média aritmética, 29. E a mediana é 28. Tudo bem aí? Até aí, gente? Tranquilo, senhor. Agora vamos lá. Moda. Continuando em moda. Só que aí a moda, vocês perceberam que aqui, ó, a moda é o maior número de frequência. Pois bem, quando eu tenho o maior número de frequência, e se aparecer aqui 2 números com frequências grandes? Ou seja, se aqui fosse 25 e aqui fosse 25 também no lugar de 28. Tá? Nossa, professor, eu tenho 2,25 e 2,35. E agora passaria a ser chamado o quê? Tá aqui, ó. Bimodais. Tá? São bimodais. Isso que nós estamos fazendo é uma moda. Tá? Somente 1,35 que representa. Perfeito. Então é uma moda. E quando for 2? Bimodal. Quando for 3? 3 modal. 4 ou mais é multimodais. Tá? Ok? Pois bem, antes disso, dizemos que quando não tem números repetidos, tá? Quando não tem números repetidos, é homodal, tá? Quando não tem, tá? Quando não tem números repetidos, é homodal. Maravilha. Dúvidas, gente? Por enquanto, não. Maravilha. Frequência acumulada. Vamos falar de frequência. O que quer dizer frequência? Número de ligações a cobrar recebidas. Tá? Número de residências. Aqui eu tenho o quê? 2 residências. Nenhuma ligação a cobrar. Qual que é a frequência? 2. Número de ligações a cobrar. Aqui eu tenho uma. Qual o número de residência? É 5. Pois bem, qual que é a frequência? Eu tinha 2 mais 5 vai me tornar o quê? 7. Pois bem, número de ligações a cobrar recebidas. Eu recebi 2 aqui. Qual o número de residência? De 2 ligações a cobrar? 15. Pois bem, já tinha 7 dos anteriores, mais 15, me dá 22. Essa é a frequência. Número de ligações a cobrar recebidas. Aqui, são 3. Com 3 ligações a cobrar, o número de residência é o quê? 8. Só que eu já tinha 22. 22 mais 8 me dá 30. Então, o número de residência, o total é o quê? 30. A frequência dessas ligações aqui de casas, qual que é? Somando todas elas, 61. São coisas distintas. Então, aqui é o número de residência relacionado ao quê? Ao número de ligações a cobrar recebidas. De 0, 2. 1, 5. 2, 15. 3, 8. Só que a somatória delas, certo? Ok? Vou somando um com a outra. Vai me dar o quê? 61. Pois bem, se eu tenho isso, qual que é a mediana dela?
30 mais 1, não deu aqui? 30 mais 1 vai me dar o quê? 15,5. Qual que é a mediana aqui? Mediana aqui está no número 22. Olha aqui, ó, no número 22, que é a frequência, que representa o quê? 15,5. Tá aqui, ó. Pois bem, o que eu quero que vocês façam agora, tá? Eu quero que vocês façam a média aritmética, cada um na sua casa, tá? Média aritmética aqui, média aritmética ponderada, a moda do exercício 1 e exercício 2, tá? Vamos falar sobre frequência absoluta e relativa. Mediana desses dois aqui, tá? Tudo bem? Quero que vocês façam agora. Isso já está lá no Google Sala de Aula e está também no AVA de vocês. Vamos representar como se estivesse em sala de aula. Vamos fazer aí. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer, posteriormente estarei corrigindo. Vou dar um tempo aí para vocês. Agora são 19h30. 19h31, 19h30, tá?
Todos vocês conseguiram já, gente? Tentei. Eu acho que eu consigo. Espera mais um pouquinho só. Calma aí, professor, tô no último. Ah, legal, legal, Jéssica. Mais 5 minutinhos só, então, gente. Tá? Vamos lá. Show de bola.
2 minutos só, viu, gente? Aí, 19h50, eu já vou explicar, tá? Tudo bem? Beleza. Tá bom. Essa média aritmética ponderada é difícil, viu? Você achou isso? Você que é tão espertinha, dona Jaele, achando Eu ia de falar a mesma coisa, Fábia. Nossa, Eu nunca falei que eu era esperta, dona Fábia. Você que sempre ser disse isso. esperta, tendo dificuldades. ela Ah, começou o semestre se bombando, dando nota. professor, também acho que você é modesta, viu? Eu também acho. É uma Eu não jogadinha sei, eu dela, só sei viu? essa É uma média aritmética. jogadinha. É verdade, professor. Não sabe ficar calada, ela tem que se intrometer. Lógico que sempre, filha. A Jaele joga, entendeu? Essa de Rio Grande do Norte, essa menina não é fácil. Eu até falei para ela, acho que foi durante a semana, foi quinta ou sexta-feira. Tô sentindo falta na minha aula. As 2 últimas ela não compareceu. Verdade, professor. Eu vi você dando uma Você bronca nela. falava, né, professor? Você dando bronca nela pelo grupo do WhatsApp, eu vi, professor. Não, mas você veja, é construtivo. Eu sei que algumas pessoas não se habituam com aulas virtuais, Mas certo? é horrível, viu? É Mas horrível. é o momento que é o que nós temos que tentar superar, e talvez é nesses momentos que a gente mostra nossas qualidades que nem sabíamos que tinha. Entendeu? Eita, professor, eu falando isso bem perto do meu filho, não tem que dizer que essa aula é ótima, porque ele não está querendo fazer, professor. É ótima essa aula. Sai pra lá. É horrível. Tô falando bem para a pessoa errada, professor, meu Deus. Meu Deus do céu, olha só, olha eu aí, ó. Estudando aqui, tá vendo? Tem um aborrecente aqui, professor, que tem uma dificuldade. Olha, Meu na Deus. verdade é assim, ela tem que quando existe uma dificuldade na matemática, eu vou falar pela matemática. O aluno que tem dificuldade, ele tem que se dedicar. Se dedicar, se dedicar, se dedicar. Chega um momento que ele passa a curva de dificuldade e ele começa a enxergar a matemática de uma maneira diferente. E aí ele passa a gostar da matemática. Verdade. Eu acho que assim, é uma curva da dificuldade. É como se fosse você. Tem pessoas que têm dificuldade de aprender línguas. Inglês. Também. Eu não consigo. Tá bom, estuda um ano e meio, você está num grau de dificuldade lá em cima. Passou esse período, essa curva, começa a gerar facilidade. Aí você começa a gostar da língua. Eu já não gosto de redação, professor, não tenho habilidade nenhuma para fazer redação. Mas a redação é forçar. É forçar a escrita. É forçar a escrita. Eu fiz o Enem, eu tive uma dificuldade muito grande para mim conseguir fazer a redação, viu?
porque também não tenho hábito e já gosto mais de exatas. Bom, vamos lá, gente. Vamos lá. Vou colocar meu fone aqui que se torna mais... Você consegue ouvir mais nitidamente. Espera aí. Bom, gente, o que eu passei? Qual foi o exercício que eu passei para vocês? O que nós acabamos de aprender agora, que está na seção 2.3. Média aritmética ponderada, tá? Moda e mediana. Vamos lá. A média aritmética. Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 2, 4, 7, 7, 5, 3, 2, 4, 9, 7. Eu tenho 10 variáveis. Pois bem, o que eu vou fazer com elas aqui? Eu vou apenas somá-las. Eu vou somar elas aqui. Tá? Pois bem, somar e dividir pela quantidade existente. Ó, são 5, 10. Eu tenho 2, 4, 7, 7, 5, 3, 2, 4, 9, 7, que é 50. Dividido pela quantidade existente. Que me deu o quê? Qual que é a média aritmética? É 5. Lembrando que está representada aqui pelo X. Oi. Eu fiz separado. Tomei de cima de Eu achei baixo. que era desse exercício também. Eu também fiz separado, professor. Deu o mesmo resultado, mas foi separado. Eu tomei os 25 de cima e os 25 de baixo. Ah, tá. Perfeito. Não, Separado mesmo. Vai dar o mesmo resultado. Vai dar o mesmo resultado Eu também porque... fiz separado. Mas tá errado? É porque, na verdade, é assim. É a quantidade de variáveis que você tem aqui, né? E aí, se você olhar aqui, na sequência, o que eu fiz? São essas variáveis que tem aqui. É a quantidade. Não está errado, ao mesmo tempo está. Porque aqui nós estamos fazendo apenas um exercício, não em dois. O que você fez? Tinha um exercício, você dividiu em sub-exercícios. Tá? No final deu 5, não deu? Deu 5. Perfeito. Só que não deu 50 aqui, não é? Não, deu 25 e 25. Perfeito, é isso aí, tá? Ou seja, tá errado, mas ao mesmo tempo não tá, porque você vai chegar no resultado final, tá? Linha que tenha, mas é um exercício só, é isso? Perfeitamente, é um exercício só, tá? Ó, vamos lá. Tudo bem. Aqui, ó. Mas tudo bem, tá? Vamos lá. Agora aqui, média aritmética ponderada, tá? O que eu botei aqui, ó? Que é representada pelo XP, com tracinho em cima. Notas 6. 4 alunos tiraram. Nota 8. 5 alunos tiraram. Nota 9. 1 aluno. Tá? Pois bem, o que eu botei aqui, ó? Nota 6. 4 alunos. 4, 6. Nota 8, 5 alunos. 5 alunos. E nota 9, 1 aluno. Perfeito. A somatória deles me deu 73. Isso daqui, o que é isso daqui? Vamos dizer que aqui é o X. Tá? Quem que é o P? É aqui, ó, 4, 5 e 1. A somatória deles. Acho que foi o Daniel que fez a pergunta. Olha aqui. 73 dividido por 10 me deu 7,3. Mas, professor, se eu tiver muitas variáveis aqui, como que eu posso fazer para não ter que ir fazendo aqui, ó, repetindo os números? Vamos olhar aqui embaixo, ó. Ó, 6 vezes 4, mais 8 vezes 5, mais 9 vezes 1, tá? Vai dar aqui o 73. Mesma coisa. Embaixo a mesma coisa, que é a somatória que nós temos aqui, que vai dar 10. Ou seja, vamos também chegar no 7,3, tá? Ou seja, aqui eu expliquei de uma maneira didática para vocês possam visualizar e aqui de uma maneira mais rápida para você chegar no número, tá? Tudo bem até aí? Então, professor, eu posso usar as duas fórmulas, os dois Perfeito. jeitos de fazer. Pode. Só que aqui você vai trabalhar mais. Se for uma quantidade de variáveis existente aqui grande,
você vai se enrolar toda aqui, entendeu? Você pode esquecer um 8, você pode esquecer um 6. Aqui você não tem essa chance. Por que você vai fazer 6 vezes 4? 6 vezes 4 mais 8 vezes 5, mais 9 vezes 1. Entendeu? A chance de você errar é menor. Perfeito. Vamos lá. Tá bom. Agora em moda. Olha aqui agora. Nós temos o exercício 1 e exercício 2. Tá? Moda. 2, 4, 7, 7, 5, 3, 2, 4, 9, 7. Qual que é a moda? Opa, é o 7, porque eu tenho 3 deles. Olha aqui, eu tenho 3. Maravilha, tenho 7. Ao mesmo tempo, vamos olhar aqui. 7, 6, 4, 7, 5, 4, 7, 7, 8. Qual que é a moda aqui? É o 7. Entretanto, qual que é a frequência do 7 absoluta? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4. Professor, repete de novo, que eu não entendi essa parte aí, por favor. Tranquilo, Fábio. Vou repetir. Bom, quantos que eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 variáveis aqui. Então, 9. Tá vendo aqui um 9? Quantos 7 eu tenho? 7, que é a moda. É o maior, é o número que tem maior quantidade de vezes ali nesse exercício. É o 7. Eu tenho 4. Se eu tenho 4, então a frequência absoluta é 4. Tá? Pois bem, deixa só o meu reloginho aqui, da minha vozinha, bater o Big Bang aqui. Espera um pouquinho só. Vai bater 8 vezes. Ganhei da minha vozinha. Esse relógio tem quase 50 anos. Tá pontual, claro. Ô, professor, mas você tirou essa frequência absoluta relativa com base no exercício 2 ou no exercício 1? Com base no exercício 2. Assim, Tá. aqui rolou essa dúvida se era para fazer, tipo, todos que eram bimodais ou trimodais, ou se era só para fazer o predominante. Não, perfeito. Não, só estou querendo demonstrar e ir muito mais além para vocês, mostrar para vocês, e você vai entender já já. Tá? Ó. Bom, frequência absoluta. Quanto que eu tenho aqui? 4. Tá? 4 sets. Perfeito. Então, 4 sets que eu tenho sobre o quê? 9 variáveis. Perfeito. 4 dividido por 9 vai me dar 0,44444. Isso daqui vezes 100 vai me dar o quê? 44,4%. O que eu quero dizer com isso? Esse 44,4% é o percentual que isso representa sobre 100%. O 7 representa 44,4% sobre os demais. Ou seja, 44,4% é o quê? É o número 7. Tá? Os demais é quanto? Então vamos falar lá. É 45,6. Tá? Tudo bem? Tá claro isso para vocês? Sim. Ótimo. Os demais, tranquilo, gente? Vocês ficaram em silêncio aí, eu estranhei. Opa, Certo. ficou com dúvida. Então tá bom. De boa, professor. Maravilha, vamos lá. Agora aqui. Voltei agora no exercício aqui. Amostra bimodal. Tá? Na moda. Por que nós fizemos aqui? Olha aqui, ó. O que eu botei aqui? Eu tenho 7, 6, 4, 3, 6, 7, 5, 7, 6. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 sets. Eu tenho 3 sets e eu tenho 3 6. Então, o 6 e o 7 é a moda. Oi? Esse que você está fazendo não estava nos exercícios. É só um exemplo que você está fazendo, né? Tá aqui, ó. Olha ele aqui. Ah, isso eu não vi. Não tava. Verdade. Eu que estou fazendo a mais, eu adicionei. Então tá bom. Maravilha. No Google Sala de Aula não tava não isso aí.
Não estava. Mas é bom para. Eu coloquei aqui para vocês. Eu coloquei justamente para que vocês pudessem enxergar o que é um bimodal, tá? E como é que nós podemos ter o percentual de cada item em relação a isso? Porque eu expliquei para vocês que a modal, tá? A modal é quando não existe, só existe uma variável, tá? Aqui, ó. A modal é quando todos os resultados são diferentes. Assim, não tem o quê? A moda. Que todos os resultados são diferentes, tá? Agora aqui, quando é bimodal, eu tenho 7, 6, 4, 3, 6, 7, 5, 7 e 6. Eu tenho o quê? 3 sets. 3 sets. E eu tenho 3 6. Maravilha. Então, o 6 e o 7, cada um tem o quê? 3 variáveis, tá? Quantas variáveis eu tenho aqui? Eu tenho 9. Então, 3 dividido por 9 vai me dar o quê? 0,33. Multiplicado por 6 vai dar 33%. Então, 33,3 é 6. Pertence à quantidade de 6 existente. 33,3% pertence ao quê? Ao 7. E 33,3% pertence a quem? Ao 4, ao 3 e ao 5. Uma dúvida, professor. Pois não. A gente tem as quantidades de 7 e de 6, né? A quantidade de 7, nesse exemplo 1 aí mesmo, da amostra bimodal, ele aparece 3 vezes e a quantidade de 6 ele aparece 3 vezes também. Se por acaso a quantidade do número 7 aparecesse 4 vezes e do número 6 aparecesse 3 vezes, como que a gente faria? A moda é o 7. É aquele que tem a maior quantidade, tá? Não levaria em conta que o 6 repetiu 3 vezes também, é isso? Não. Certo? Porque a gente está dentro da variável da maior quantidade, tá? Olha aqui, ó, moda. Moda, tá enxergando? Moda ou classe modal, tá? É o valor com mais frequência, tá? É o valor com mais frequência, tá? Por que isso? Quando eu estou fazendo aqui, teve até um colega que perguntou, professor, por que o senhor está fazendo a frequência absoluta, tá? E a relativa, para mostrar que é um percentual, tá? Qual que é a minha intenção aqui? Dizer que 33,3 é 6, 33,3 é 7 e 33,3 é o quê? Os demais. Se fosse 4, já seria o quê? Diferente. Seria 44,4 para o 7 e os demais seriam outros percentuais, tá? Tudo bem? Beleza, valeu. Opa. Professor? Opa, Pois não, desculpa. pode falar. A frequência absoluta seria o número de vezes que o número apareceu, independente se ele é bimodal ou trimodal? Sim, a quantidade de vezes que ele apareceu, tá? Por exemplo, nesse caso aqui ele apareceu 4 sets. Então é a frequência absoluta. Nesse caso aqui, qual que é a frequência absoluta do 6? 3. Qual que é a frequência absoluta do 7? 3. Tá? Ou seja, absoluta a quantidade de vezes que chegou ao pico máximo, tá? Por isso que eu estou falando aqui que 33,3 é o 6 e 33,3 é o 7. E 33,3 é os demais. Quem é o demais? 4, 3 e 5. Que a somatória desses 3, 33,3, vai me dar o quê? 100%. Tá? Tá bom, professor. Bom, obrigado. Maravilha. Perfeito. Agora, mediana. Mediana, que é o número de elementos. O número de elementos, quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 5. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? Colocar o rol na ordem crescente. Pois bem, 2, 3, 6, 7, 9. Coloquei na ordem crescente. O que eu vou fazer? 2 corta com 9, 3 corta com 7, e me sobrou qual? Qual que é a mediana? 6. Olha os números pares de elementos. O que eu tenho aqui? Verdade. Eu tenho vários números aqui, que é 6, 2, 3, 9, 8 e 5. Não estão na sequência. Eu vou colocar na sequência. 2, 3, 5, 6, 8 e 9. Perfeito. Como ele é par, vou fazer o seguinte. 2 corto com 9, 3 eu corto com 8, e sobrou 5 e 6.
A somatória dos dois vai me dar 11. 11 dividido por 2 vai me dar 5,5. Tá? Qual que é a mediana aqui? 5,5. Tudo bem, gente? Dúvidas? Tranquilo. Não, Maravilha. tranquilo. Perfeito. Pois bem, a seção 2.3, então nós conseguimos já visualizar toda ela, já passamos por ela na seção 2.3, que é para média aritmética, vocês já viram, a média aritmética ponderada, a mediana e a moda, tá? Já conseguimos ver isso. Agora nós vamos para a seção 2.4, tá? Vou fechar aqui, agora vou abrir a seção 2.4. Que também já coloquei para vocês no Google Sala de Aula e no Ava da Anguera. Professor, você está passando 2 sessões por dia? É, porque nós estamos tentando avançar, porque na cabeça eu consigo aí finalizar a tela 4.4 no final aí, no comecinho de junho, tá? Que antecede as provas. Na sexta-feira passada, eu fiz 2 unidades. No sábado, eu fiz apenas uma unidade. Hoje eu vou fazer 2 unidades. Beleza. A minha pretensão na próxima sexta-feira, 2 unidades. Tá? Ok. Mas aí a gente vai passando. O que eu tenho que fazer? Me dá muito mais trabalho. Eu tenho que ler toda a apostila daquelas sessões, ver o que está sendo dito, tá? Tentar resumir de uma maneira simples e de uma maneira didática, que vocês consigam entender o que está sendo passado, certo? E a gente dando sequência, tá? Por exemplo, na sessão 2.1, na sessão 2.3, vocês viram que a gente passou por tudo, tá? Tranquilo? Tranquilo, senhor. Maravilha. Eu estou aqui abrindo aqui, enquanto isso eu vou falando. Eu estava indo um pouco mais lento para que a gente pudesse se aprofundar cada vez mais nos conteúdos, tá? Mesmo a gente estando à distância, tentando se aprofundar nas sessões. Só que, ao mesmo tempo, a gente tentando se aprofundar, a gente começa a ficar para trás, tá? Em relação ao que tem que ser cumprido, tá? Então, estou passando para vocês e a gente vai dando sequência. Se tiver alguma dúvida, vocês levantam a bandeirinha, tá? Que a gente vai comentando e tirando as dúvidas de vocês, tá? Pois bem, medidas de dispersão, que é a seção 2.4. Pois bem, vocês estão conseguindo enxergar, tranquilo? Sim. Maravilha. Sim. Desvio médio, variância, desvio padrão, nós temos num exercício, tá? E medida de dispersão também, que nós vamos falar, que é aqui no final, aqui, em relação a esse exercício. Pois bem, eu tenho um exercício aqui que ele praticamente fala da sessão inteira. De uma maneira didática, ele resume muito bem o que está sendo dito na sessão. Pois bem, considere uma pesquisa feita com alguns alunos de uma creche sobre a idade de cada um. Pois bem, o que nós temos aqui? O resultado está abaixo. Nome e idade. Ana, 3, Bia, 4, Bruno, 3, Caio, 2. Maravilha. É uma pesquisa feita por alunos de uma creche, tá? Pois bem, o que eu tenho que fazer primeiro aqui? O resultado abaixo. Eu tenho que tirar primeiramente, coloquei aqui, eu classifiquei a ordem que vocês devem seguir. Primeiramente, média aritmética, que é representado por X tracinho. Acabamos de aprender. 3 mais 4 mais 3 mais 2 me dá 12. Qual é a quantidade de variáveis? 4 dividido por 4. Ou seja, qual que é a média aritmética que eu tenho aqui? Tenho 3. Pois bem, vamos para o 2.
desvio em relação à média. O desvio em relação à média. Vamos calcular a diferença da idade em relação à média. Pois bem, o que eu botei aqui? Pode ver que eu coloquei 3 aqui sempre. Por quê? É a média aritmética. A média aritmética é 3, menos o quê? Menos o primeiro, que é a Ana. É 3. Qual que é a diferença que eu tenho aqui? Não tem nenhuma diferença, é 0. No 2, que é a Bia. 3 menos 4 é menos 1. Eu tenho a diferença de menos 1. Bruno é 3 também. Então, 3 menos 3 me dá 0. E aqui eu vou ter o quê? 3 menos 2. 3 menos 2, que é o Caio, eu tenho 1. Então, eu consegui localizar quem é que tem desvio. O D1 e o D3 não tem desvio. O D2 e o D4 tem desvio. Pois bem, vamos lá. O desvio médio. O desvio médio é média dos módulos do desvio, que é o quê? É isso daqui, ó. Tá? O que é módulo, gente? Alguém lembra o que é módulo na matemática? É quando se coloca entre parênteses? Coloca em chaves. Isso. Coloca em chaves. Pode entrar, tudo que sai dali pode entrar negativo, mas ele sai positivo. Tá? Ok? Olha aqui. O que eu botei aqui, ó? O desvio médio. Eu tenho 0 mais, ok, isso do D1. D1, D2, D3 e D4. Coloquei nos módulos aqui, respectivamente. Pois bem, o que eu tenho aqui? A somatória deles. 0 mais 1, porque aqui é mais 1, gente. Está menos 1, mas ele vai sair positivo. Por quê? Tá? O que eu vou fazer aqui? É mais 1, mais 1. Vai me dar 2. Quantos que eu tenho? 4. Então, 2 dividido por 4. Qual que é o desvio médio? É 0,5. Tá? Então, o desvio médio que eu botei aqui é 0,5. Tudo bem, gente? Até aí? Certo. Maravilha. Variância. Ô, professor, Opa, de onde o senhor tirou aquele menos 2? quem está falando? É o Gabriel. Opa, Isso. Gabriel. Vamos lá. Menos 2. Menos 2. Onde está aqui? Ah, quem está falando aqui, ó? No passo 3, no desvio médio. Eu não tenho o menos 2. Onde você está vendo o menos 2? Ah, aquilo é um menos 1? Desculpa, eu achei que eram 2. Não, tranquilo, tranquilo. É porque aqui é um tracinho, fazendo rápido aqui, às vezes dá um... Mas aqui é menos 1, tá? Aqui é menos 1, ele é representado... Vou de novo aqui, ó, Gabriel. 0 está sendo representado aqui. Aqui é menos 1, que está sendo representado aqui. Aqui é 0, está sendo representado aqui. E aqui é 1, que está sendo representado aqui. Tá? Assim. Pois bem, aqui, como vai sair do módulo, vai ficar mais 1. Aqui vai ficar mais 1. A somatória dos dois vai me dar 2. 2 dividido por 4 me deu 0,5. Tá? Tudo bem até aí? Então, o desvio médio que eu tenho aqui, em relação a essas idades, qual que eu tenho? 0,5. Tá? Pois bem, a variância. A variância que eu tenho aqui é representada pelo V. É a média dos quadrados dos desvios. Tá? É a média dos quadrados dos desvios. Como é a média dos quadrados do desvio, eu tenho que levar ao quadrado. Tá? Pois bem, o que eu tenho aqui? Qual que é o desvio? São aqui. O 0 vai ser elevado a 2, o menos 1 vai ser elevado a 2, o 0 elevado a 2 e o 1 elevado a 2. Está sendo aqui, ó. Coloquei aqui. O único que ficou entre parênteses é o menos 1. Tá? Pois bem, 0 ao quadrado é 0. Menos 1 elevado ao quadrado, todo número que está elevado ao quadrado, mesmo ele sendo negativo, ele vai sair positivo. Por que ele vai sair positivo? Menos 1 vezes menos 1, 1. Menos com menos, mais. Tá? Ou seja, vai dar mais 1 aqui. Aqui também
0 elevado a 2 é 0. 1 elevado a 2 é 1. Novamente, vai me dar o que aqui? 0,5. Tá? Pois bem, então é o seguinte. Aqui nós estamos fazendo uma variação em anos? Sim, mas não é a quadrado? É. Então é 0,5 anos ao quadrado. Tá? A variância. Até aí, tudo bem? Vamos lá. Desvio padrão. O desvio padrão, simbolizado pelo dp. Tá? Desvio padrão, que é o dp. É a raiz quadrada da variância. Pois bem, qual que é a fórmula que vocês têm? É a variância de x. Qual que é a variância que vocês localizaram aqui, ó? Foi 0,5. Não foi 0,5? Pois bem, o que eu tenho aqui? Vou colocar aqui, 0,5. Tá? 0,5. O que eu vou ter aqui? 0,7 anos. Tudo bem? Tá? Desconsidera isso daqui. Eu coloquei a mais aqui, mas está errado, tá, gente? Isso daqui eu coloquei... Estou vendo agora... Da onde eu tirei, eu acabei tirando do livro. Isso daqui não tem nada a ver. Essa raiz quadrada de 0 igual a 0 aqui, tá? Bom, qual que é a variância de x? A variância de x é o quê? 0,5 que vocês localizaram. Pois bem, a raiz de 0,5, quanto que é? Aproximadamente 0,7 anos. Tá? Porque aqui você tirou do quadrado. Porque você tira aqui da raiz, você tirou do quadrado. Então é anos. 0,5 é 0,7 anos. Então, esse é o desvio padrão. Tá? Em anos. Tudo bem até aí? Vamos fazer uma analogia. Imagine o seguinte. Nós chegamos no desvio padrão, na variância e no desvio médio. E no desvio. Vamos fazer uma analogia aqui. Se tudo aqui fosse 3, qual que é a média aritmética que seria aqui? Seria 12, certo? É muita coisa, né? Isso. Eu estou supondo aqui, tá? Se tudo aqui fosse, se a Bia fosse 3 e se o Caio fosse 3, tá? Eu iria colocar aqui, iria me dar 12, tá? Dividido por 4 me dá 3. Entretanto, eu ia ter algum desvio? Não. Porque 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. Todos eles aqui ia me dar 0. Eu ia ter algum desvio? Não. Pois bem, eu ia ter algum desvio médio? Não, porque todos eles aqui seriam 0. Se todos aqui seriam 0, então aqui praticamente o desvio médio ia ser 0. Pois bem, qual que seria a variância? Tá? A variância também seria 0, porque todos os resultados que eu tenho aqui do desvio, ele me deu 0. Então aqui também vai me dar o quê? Vai me dar 0. E no desvio padrão, também vai me dar 0, porque eu não tenho aqui valores, eu tenho 0. Raiz de 0 é 0. Tudo bem, gente? Está claro isso para vocês? Sim. Outra analogia. Uma pessoa com muita idade. Se eu colocasse aqui, uma pessoa aqui com 3, 4, 15 anos e 2, ia dar uma variação grande aqui, consequentemente ia me dar um desvio grande e uma variável, e aí no final aqui, no desvio médio, ia dar um desvio bem grande. Por causa de uma variável, ela iria representar em todos. A mesma iria acontecer na variância e no desvio padrão. Tá? Então, tudo está baseado no que vocês têm aqui, ó, nas variáveis que estamos iniciando o exercício. Tá? O que está se aproximando bem? Pois bem, tudo isso que você tem aqui, nós temos uma variação pequena. Sim. Quanto que essa pequena representa? Vamos aqui no 6, ó. É o coeficiente da variância. Olha aqui, ó. Quanto que ela me representa? 0,7. O coeficiente da variância, quanto que eu tenho aqui? É 0,7. Tá? Qual que é o dizer? Porque a fórmula é o seguinte.
coeficiente da variância, igual desvio padrão. Qual que é o desvio padrão? Você achou aqui o desvio padrão aqui, 0,7. Dividido pela média aritmética. Qual que é a média aritmética? É 3. Então, 0,7 dividido por 3 me dá 0,23. Mas o que o senhor quer dizer com isso, professor? Pois bem, se eu pegar esse 0,23 e multiplicar por 100, me dá o quê? Uma variância de 23%. Uma variação, tá? Mas eu também não entendi, professor. O que você quer dizer com esses 23%? Quanto menor for essa variação, quanto menor, menos vai ser o desvio padrão que vai existir aqui, tá? Quanto maior for a variância que você tem aqui, tá? Em percentual, maior vai ser a variação que você vai ter aqui. Conseguiram entender? Eu explico novamente, gente. Tranquilo, professor, deu para entender sim. Deu? Por Ótimo. mim, de boa, pelo menos. Opa, ótimo. Agora eu vou ler o que está escrito, que eu escrevi aqui para vocês. O coeficiente da variação simboliza o CV. Permite uma comparação do desvio padrão com a média do conjunto de dados, podendo acrescentar se possui alta dispersão ou baixa dispersão. Nesse exercício, ele é uma baixa dispersão, tá? Por exemplo, se fosse 50, é mediana. Agora, se fosse lá mais de 50, já seria, vamos dizer assim, uma alta dispersão. Uma alta variação entre as variáveis. Tá claro isso para vocês? Maravilha, perfeito. Então, isso, praticamente, é o exercício o quê? É o exercício da apostila de vocês. Vamos lá. Medidas de dispersão. É isso que nós fizemos. Praticamente o que é? É o desvio que vocês já aprenderam, tá? É o desvio médio, tá? Desvio médio é a variância, desvio padrão, tudo isso que vocês aprenderam, tá? E por último, o coeficiente da variação, tá? Ou seja, isso está na apostila de vocês, tá? Maravilha. Falamos da seção 2.4. E aí, o que eu vou querer agora que vocês façam? Exercício. Opa, claro. Na verdade é assim. Na matemática não existe remédio. Existe o quê? Aprendizado. Que você se consuma o aprendizado ou não. Tá? E aí que entra o quê? Que vocês vão aprender. Vamos lá, vamos abrir aqui agora. Tem um exercício aqui que é tranquilo, que eu quero que vocês façam, tá? Esse exercício, tá? Não precisa me entregar hoje, tá bom? Não precisa me entregar hoje. Professor, só uma dúvida. Pois não. O A, eu vou fazer todo o processo e no B eu vou fazer todo o outro processo de novo, certo? Ou eles são juntos? Boa pergunta, Gabriel. Grande garoto. É isso aí, tá? Você vai fazer do A, você vai fazer do B, Daniel. É Daniel que perguntou, né? Isso, professor, sou eu. Tá. Daniel, você vai fazer do A, tá? Vai fazer tudo. Aí você vai ter o percentual. Depois você vai fazer do B, tá? E aí você vai analisar
percentual que tem de variância, tá? De dispersão de variância que tem do A e do B, e vai me dizer qual que é a variação. Qual deles possui os dados mais dispersos em torno da média, tá? Se é o A e se é o B. O que eu quero dizer com vocês? Não significa que o número é pequeno ou grande, pode ter uma grande variação. Já vamos falar isso depois, tá? Tá claro isso? Entendi, professor. Acho que eu entendi. Pessoal, vocês entenderam? Sim, Não prof. entendi o resto. O que eu tenho que descobrir entre A e B? Desculpa. Quem está falando? Jéssica. Ô, Jéssica, vamos lá. Vocês acabaram de fazer aqui agora, identificar aqui todo o processo aqui, não foi? Desvio, desvio médio, variância, desvio padrão e, por último, coeficiente de variação, certo? A gente vai fazer no A e no B. Tudo isso, né? Vocês vão ter que fazer isso para o A, vocês vão ter que fazer isso para o B, tá? Chegar na porcentagem. E aí vocês vão chegar aqui no percentual. E aí vocês vão analisar, certo? Qual deles que possui os dados mais dispersos em torno da média. Você entendeu? Comparando o A com o B. O resultado final. Lembra quando eu falei, quando eu cheguei aqui, quanto menor for aqui o coeficiente de variação, tá? No sexto passo, quanto menor for o coeficiente de variância, tá? Menor vai ser o quê? A variação que vai existir. Porque a variação que tem aqui de 3, 4, 3 e 2 é pequena. Mas se eu colocar aqui um número 15, ele vai explodir, tá? Vai dar uma grande variação. Então, consequentemente, quanto maior for esse percentual aqui, tá? Quanto maior for esse percentual, maior vai ser aqui a diferença entre os dados que você existe aqui. Ah, tá. Então eu vou ter que descobrir se entre A e B, qual teve a maior variação. Perfeito. Na média. É Agora isso aí, eu entendi. Jéssica. Certo, Jéssica? É isso mesmo. Qual deles que possui os dados mais dispersos em torno da média? Ah, entendi. Aí que entra o Perfeito. X da questão. Fábia, vai ter que fazer exercício? Sim. É agora que começa a abrir o horizonte, porque aqui eu passei o exercício explicando detalhe por detalhe, tá? Passo a passo. Coloquei aqui, enumerei. 1, 2, 3, 4, 5. E expliquei até o 5. E aí depois eu expliquei o 6 e o porquê do 6. E aqui nós vamos juntar os 6 passos no A e 6 passos no B. E aí nós vamos pegar o resultado do sexto passo do A e o sexto passo do B e vamos fazer a análise. E vamos dar a resposta no exercício. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tudo sim. Então tá bom. Eu quero que vocês me mandem esse exercício por e-mail para mim, tá? Vou tirar foto do caderno, né? Pode tirar foto do caderno, sem problemas, tá? Eu quero que vocês aprendam, não quero gerar dificuldade não, tá? Tá certo. Tudo bem, gente? Tudo bem. Dúvidas? Tudo bem, professor. Não? Não. É claro, professor. Maravilha. O que eu vou fazer Para agora? quando para entregar essas atividades? Esse exercício aí, por favor. Vamos colocar aí até quinta-feira? Para não deixar para o dia da atividade? Porque esse dia de atividade eu vou corrigir, entendeu? Então até a quinta-feira. Tá? Pode ser. Até a quinta-feira da próxima semana, tá? E aí, gente, a aula de vocês está sendo gravada. Terminando a aula aí, até hoje à noite ainda, eu já coloco para vocês o link para os colegas que não assistiram, tá? Tudo bem? Beleza, professor. E aí, aqueles que quiserem assistir novamente, entra lá no canal do YouTube, tá? Assistam lá a aula. Se gostou, curta, se inscreve no canal lá, enfim, tá? Vamos lá, tá? Vamos dar sequência. Maravilha, gente? Beleza, pô. Beleza. Então tá bom. Boa noite para vocês, bom final de semana e boa semana de estudo para vocês, tá? Vamos com Deus. Também, professor. Valeu, boa noite aí. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado, eu. Ó. Tchau, tchau. Tchau, Fabiano. Vai com Deus.
Professor, fazer uma pergunta. Oi, Sérgio, pode falar. Conta também, assim, uma nota, quem assiste aula e quem não assiste, tem uma diferença, assim? Não. Nós não podemos. Veja, é um processo novo para a gente, tá, o Sérgio? Certo. É um processo novo, é um processo delicado. O curso ele é presencial e nós não podemos dar falta para quem não está presente nas aulas online, porque muitas das vezes as pessoas não têm internet e não têm computador, tá? Então, por isso que todas as aulas eu friso que coloquei o vídeo disponível no YouTube para vocês assistirem. Porque aquele que tem dificuldade, durante a semana pega o celular do colega, ou do ciclano, ou do pai, e assiste a aula, entendeu? Eu tento só valorizar quem está presente. Por exemplo, quem esteve presente teve lá seus 25 minutos para fazer os exercícios da sessão 2.3. Na sequência, então ele já fez, certo? O que eu fiz? Eu fui lá e já corrigi, tá? Ou seja, consolidou o conhecimento, tá? Certo. Não, compreendi. Tá? É isso. Beleza, então, professor. Então tá bom. Muito obrigado. Que é isso, Bom Sérgio. final de semana aí. Obrigado. Boa semana também. Para nós, viu? Um abraço, vai com Deus. Tchau, tchau. Um abraço, com Deus. Jaele, tudo bem? Jaele.